E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, a WWE vive dizendo que o John Cena é o maior de todos os tempos. E até dá pra discutir isso, mas uma coisa é certa. Hoje em dia, os fãs que passaram anos vaiando o cara, agora simplesmente adoram ele. E durante uma década, John Cena foi o rosto da empresa como babyface, sempre com aquela postura de bom moço que nunca mudava. Isso cansou muita gente e fez boa parte da torcida se voltar contra ele. Aí veio aquele momento que parecia impossível. No Elimination Chamber, ele finalmente virou um heel e atacou o Cody Rhodes, e é claro, foi algo épico. Só que depois disso, a história meio que desandou. A rivalidade esfriou e The Rock, que parecia essencial para a história, acabou sumindo do mapa. E John Cena reapareceu meses depois no SmackDown, virando o babyface de novo, simplesmente do nada. E muita gente achou que parecia aí uma armadilha, inclusive eu. Mas no SummerSlam, nem ele e nem Cody Rhodes se traíram. Cody Rhodes acabou recuperando o cinturão. Aí veio a grande surpresa. Brock Lesnar voltou e atacou John Cena. E agora ficou aquela dúvida na cabeça dos fãs. Será que John Cena virou babyface de novo só para lutar contra Brock Lesnar? Então galera, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre toda essa situação envolvendo o John Cena e entender por que esse heel turn dele acabou sendo um total fracasso. Mas antes da gente continuar o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! Os fãs pediram para ver John Cena como um vilão. A gente já sabia o quanto ele mandava bem nesse papel no começo da sua carreira. Quem acompanhou isso sabe que isso é verdade. E com aquele personagem de bonzinho que nunca mudava, tudo acabou ficando bem repetitivo com o tempo. E a verdade é que se ele tivesse virado um heel como Hulk Hogan, explodindo contra tudo e contra todos na WWE, seria algo muito mais épico. Mas Vince McMahon sempre foi contra e então isso nunca rolou. Aí veio a turnê de aposentadoria do John Cena, agora com uma nova gestão no comando. E no Elimination Chamber de 2025, finalmente aconteceu. John Cena virou um heel do nada, e foi perfeito. A galera na arena e no mundo inteiro foi a loucura quando ele não só virou um vilão, mas acabou com Cody Rhodes e ainda se aliou a The Rock. E eu digo pra vocês que tudo isso fazia sim sentido. Um John Cena mais velho, querendo ser campeão mais uma vez, tão obcecado por isso que decidiu pedir ajuda justamente para o seu arqui-inimigo, o The Final Boss, The Rock. E bom, pelo menos era isso que todo mundo pensava, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E essa continuação do heel turn de John Cena acabou sendo sem graça e foi mal recebida pelos fãs. E sabe o que parece? Que a WWE só fez esse heel turn de John Cena por fazer o heel turn, praticamente sem nenhum plano real por trás. E a desculpa que deram para essa mudança foi aquela velha história de eu odeio os fãs. Aí eu pergunto para vocês, é isso? É só isso mesmo? E no início parecia algo até ok e aceitável, mas conforme foi passando os shows, foi ficando uma coisa repetitiva e muito chata. E John Cena mal aparecia nos shows. Cody Rhodes ficou parecendo um bobo por não atacar John Cena assim que viu ele. E The Rock simplesmente sumiu do mapa. Aí chegou a WrestleMania 41, e o que a gente teve? Uma luta ruim, com um final cagado, um dos piores main events que eu já vi na minha vida, onde Cody Rhodes foi feito de idiota de novo e de novo e de novo. E é claro, nada de The Rock. Então foi aí que acabou aparecendo Travis Scott. Mas gente, sejamos sinceros, né? Os fãs de luta livre nunca ligaram para o Travis Scott e nunca vão ligar. O main event do show do ano acabou sendo uma desgraça, uma bagunça completamente decepcionante. E desde o Elimination Chamber, The Rock nunca mais deu as caras na WWE. E embora John Cena seja um baita ator, até ele teve dificuldade para manter o heel turn convincente sozinho. Ele fez o que pôde, mas com uma motivação muito fraca. Acabou ficando difícil de engolir essa história. E pois é, pra piorar, os fãs simplesmente pararam de vaiar John Cena. Mesmo como um vilão, ele acabou sendo aplaudido. E a verdade é que todo mundo sabe que ele vai se aposentar. E o público quer mostrar respeito pra ele, e não ficar vaiando o cara nos últimos meses de carreira dele. E se a WWE não deu um motivo forte pra gente odiar o personagem do John Cena, então isso com certeza não ia rolar.
E desde que John Cena virou um vilão, os fãs meio que passaram a tentar adivinhar como e quando ele voltaria a ser um babyface. Afinal, ninguém acreditava que ele iria se aposentar como um bad guy. E será que as palavras de Arthur fariam ele mudar de ideia? Será que perder o título para Cody Rhodes faria ele enxergar a verdade? E bom, gente, não aconteceu nada disso. Assim como ele virou heel do nada, ele virou um babyface também do nada. No SmackDown antes do SummerSlam, o verdadeiro John Cena acabou voltando, dizendo que só foi para o lado do mal porque as pessoas ao lado dele acabaram sumindo, deixando ele sozinho, perdido, sendo alguém que ele não queria ser. Mas isso meio que já estava acontecendo fazia meses, porque só agora que ele percebeu isso, sendo que nada de novo aconteceu. Mesmo assim, os fãs logo voltaram a aplaudir John Cena, mas aí ficou uma dúvida. Será que era tudo uma armadilha para enganar Cody Rhodes mais uma vez? Então chegou o SummerSlam. Cody Rhodes derrotou John Cena limpo, sem trapaça, sem nenhum tipo de reviravolta. Os dois acabaram se abraçando ali no ringue no final e, pasmem, ninguém se agrediu. Mas foi então que veio a bomba. Brock Lesnar acabou voltando. Pela primeira vez em 2 anos, ele acabou aparecendo de novo na empresa. E polêmicas à parte, ficou claro na hora por que John Cena precisou virar um babyface outra vez. Porque Brock Lesnar iria voltar para poder enfrentar ele, e não dava para fazer isso com John Cena ainda como vilão. Então a WWE precisou correr contra o tempo e fazer esse turn do nada. Mas a pergunta é, será que a WWE nunca teve um plano de verdade para essa história? John Cena virou babyface de repente, e agora a empresa vai querer que a gente simplesmente esqueça que ele foi heel nos últimos 6 meses? E sinceramente, gente, para ser sincero assim de verdade, talvez seja melhor mesmo a gente esquecer, porque foi um período cheio de decisões estranhas para um cara que merecia um desfecho muito melhor que esse. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou dessa jornada de John Cena como heel? Você gostou ou você odiou? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!